nome, né? O título da palavra hoje é Uma Pedra no Caminho. O escritor Oswald de Andrade, ele escreveu um poema sobre uma pedra no caminho. Uma pedra no meio do caminho, o título do poema dele. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu só peguei uma parte do poema e essa pedra mencionada, que ele menciona, né, neste poema, muitas vezes pode ser classificada como obstáculos ou problemas, né, que as pessoas encontram na vida. E nesse caso descrito, é um caminho. E essa pedra, né, essas pedras podem impedir, né, a pessoa de seguir o seu percurso. Ou seja, né, os problemas são tão difíceis que pode impedir a sua caminhada. Mas precisamos lembrar que pedra no caminho, ou mesmo no sapato de alguém, sempre incomoda, né? Prejudica a caminhada. Temos que parar. Se a pedra está no sapato, né? Tirar essa pedra para podermos continuar caminhando. E esses obstáculos, ele aparece a qualquer momento na vida da pessoa. Você pode estar na maior felicidade, contente, mas sempre aparece uma pedrinha que vai obstruir, né, a sua caminhada, vai dificultar a sua caminhada. E que para o nosso progresso, né, nós temos que reconhecer que as pedras que estão no nosso caminho, que elas são obstáculos. E que elas precisam ser superadas. Nesse verso que eu li, Jesus, ele estava além do Jordão, quando ele recebeu recado, né, de que Lázaro estava enfermo, muito mal. E Jesus ainda continuou lá, além do Jordão, onde que ele estava, mais 2 dias para depois ele ir para a aldeia lá de Betânia. Ele não foi imediatamente. Naquela época não tinha internet, telegrama, celular, para a notícia chegar rápido, né? Mas, mesmo assim, o Senhor Jesus esperou 2 dias para ele ir para Betânia. E ele sabia, né, o que estava acontecendo, né? Então, provavelmente, ele demorou mais ou menos 4 dias para chegar lá. E quando ele chegou lá em Betânia, as pessoas, né, estavam tristes, chorando a morte, né, do amigo dele, né, dos amigos, né, do amigo ali que ele tinha naquela aldeia, muitos amigos, né. E havia muita tristeza naquela aldeia por causa de Lázaro, né. E Lázaro já havia sido enterrado quando Jesus chegou ali. As pessoas choravam, né, a morte dele. Mas quando Jesus chega em um lugar, quando ele entra na sua vida, tudo muda. Tudo se transforma. Ele ameniza, né, todo o seu sofrimento. Basta você confiar nele. É possível, né, que nossa vida esteja infestada de pedras, pequenas, grandes, né? Muitas vezes parece que é uma pedra, que as pedras são as mais perigosas, né? Que tira a nossa paz, nos impedindo, né, de Jesus se aproximar de nós. Conta-se uma história que um rei, ele queria conhecer os seus súditos, né? E ele pegou joias da coroa dele, né?
E no meio do caminho, ele pôs aquelas joias e pôs uma pedra em cima. E todos que passavam ali, viam aquela pedra, davam volta e reclamavam. O que esse rei tem? Por que ele faz uma coisa dessa? Reclamavam. Todos que passavam ali, ninguém procurou mover a pedra, tirar a pedra dali. Só reclamavam e davam a volta. Mas veio um camponês, né, com a sua carrocinha, né, com as suas verduras, frutas, seus legumes para vender na cidade, né? E ele não podia passar. E ele pensou, por que eu tenho que dar a volta? Não é só eu que preciso desse caminho para seguir, todos precisam passar por aí. Falou, não, eu não vou dar a volta não, eu vou tirar a pedra. E ele deixou a sua carrocinha de lado, foi lá, começou a cavar dos lados para rolar a pedra. E todos que passavam olhavam, e só ele trabalhando. E o rei vendo, né, o que ele estava fazendo. E ele moveu a pedra. E quando ele moveu a pedra, ele descobriu aquele tesouro que estava ali. E o nosso tesouro é o Senhor Jesus. Ele provavelmente está embaixo da sua pedra, mas ele não vai movimentar a sua pedra. Ele não vai tirar a sua pedra. Isso cabe a você tirar a sua pedra. É você. Jesus tem poder para tirar a pedra? Tem. Mas é você que tem que tirar. Não adianta você dar a volta e a pedra continuar lá. Você tem que tirar a pedra. Nós devemos tirar a pedra e receber Jesus com alegria, obedecendo a Jesus as suas ordens, obedecendo a sua palavra. E nós, muitas vezes, né, queremos aqui, para aqui agora, hoje, já. E não é assim que o Senhor nosso Deus, Ele quer. O verso completo lá, capítulo 11, verso 39 ao 40, ele diz o seguinte: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã de Lázaro, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu Jesus. Marta, ela arrumou uma pedrinha para ela também. Jesus, não vai, já cheira mal, já faz 4 dias. Ela pôs uma pedrinha. Ela confiava em Deus, ela confiava em Jesus. Ela conhecia o Senhor Jesus? Ela conhecia. Mas ela pôs aquela pedrinha no caminho, né? E Jesus chamou a atenção dela, né? E disse-lhe, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus chamou a atenção dela. E Ele chama a nós também. A nossa também. Se crermos, vamos ver a glória de Deus. Então, Ele chamou a atenção de Marta. Para aquela pedrinha que ela estava ali. Ela tinha aquela pedrinha pequenininha, né? Mas, tanto é que ela e Maria falaram para Jesus, né? Quando Jesus chegou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, como já fazia 4 dias, né? Apareceu aquela pedrinha nela ali. Então, olha só. Jesus, Ele não foi lá e tirou a pedra. Ele pediu, tirai a pedra. Ele deixou para que a gente tire a pedra. Esta responsabilidade para nós. Ele pode fazer todas as coisas. Mas há coisas que o Senhor Jesus, quer fazer através de nós. Portanto, é nossa função retirar a pedra. Se nós não retirarmos a pedra, o Senhor não vai fazer a obra. E olha o que Ele falou depois. Vem para fora. Jesus ordena. Vem para fora. Essa é uma palavra de cura, de milagre. Que o Senhor... Ele não foi lá e falou, vai lá e tira o Lázaro, não.
Ele falou, vem você para fora. Não precisou ninguém entrar lá no sepulcro, lá no túmulo. Ele já falou, vem. A palavra de cura. Uma palavra de milagre. E ali estava cheio, né? Tinha muitas pessoas ali, tinha uma multidão ali, né? Que todo mundo conhecia Lázaro, a família deles. Estavam ali, até os curiosos, né? Aqueles que muitas vezes não se importam. Ah, mas Jesus está aí, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá ver, ele é amigo de Lázaro, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Então, muitas pessoas ali creram, mas teve pessoas também que não creram. Que estavam ali só por espectadores, né? Meros espectadores, assistindo aquilo ali. O que cheirava mal necessita ser retirado. E é aí que o poder de Deus opera. Ele nos dá o poder para sairmos, né, da situação em que cheira mal. E muitas vezes Deus já fez a parte dele. Só falta nós fazermos a nossa, que é tirar a pedra. Lá em Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao 3, nasce a seguinte história. Jesus tinha sido crucificado, enterrado, e como foi, ele foi enterrado, não teve os procedimentos, né, que eles tinham na época de fazer para com uma pessoa morta. Então Jesus foi enterrado, e no primeiro dia da semana, as mulheres, né, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas compraram, né, os bálsamos, né, para ir ao túmulo fazer os procedimentos que era da época, né, deles fazerem lá. E o evangelista nos dá o testemunho de que esse grupo de mulheres, elas intentaram, elas propuseram no seu coração de visitar o sepulcro, né, no despontar do primeiro dia da semana. E não se tratava de uma simples visita ao túmulo. Não se tratava. Elas iam lá, né, porque elas levaram aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Que nada disso tinha sido feito antes. Mas no trajeto, elas diziam entre elas, né, umas às outras. Está lá em Marcos 16, verso 3. Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Elas faziam essa pergunta para elas. Quem? Elas sabiam que tinha uma pedra. Segundo pesquisa que eu fiz, essa pedra, ela pesava de 5 a 6 toneladas. E elas sabiam que elas não teriam condições de mover essa pedra. Mas nem por isso elas deixaram de ir. Então elas foram se questionando, quem vai fazer isso para nós? Quem vai tirar essa pedra de lá para nós? Então, caminhando, mas elas sabendo que a pedra estava lá, mas elas não desistiram. Vamos parar, nós não vamos conseguir tirar aquela pedra, vamos ficar, não vamos, né? Não, elas foram. Elas sabiam que a pedra era uma enorme pedra, que estava lá, e contra aquela pedra elas não iam conseguir, na força natural delas, removê-la, aquela pedra. Mas elas criam, elas tinham fé que alguma coisa ia acontecer para aquela pedra sair de lá, para elas fazer o que elas tinham proposto em seus corações para fazer. E essa é uma grande lição que aquelas mulheres nos ensinaram. Elas trilharam o caminho, né, até o fim. Elas não pararam no meio do caminho. Mesmo sabendo o que encontrariam pela frente. Que era uma enorme pedra. E que jamais cederia aos esforços delas, por maiores que fossem os esforços dela. Elas consideraram a existência do obstáculo, mas não retrocederam.
não fizeram conta de que a pedra não existia. Elas sabiam que a pedra estava lá, ou que não estariam no local. A preocupação delas era sobre qual seria a providência para que levasse ao seu intento, que era embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Elas talvez elas nem criam, né, crescem na intenção de alguém, né, que seria para justificar, né, injustificável, né, prosseguir naquela caminhada. Elas não pensaram nisso. E se alguém chegasse para elas e falasse, ai, não vai não, porque é injustificável, a pedra está lá, ninguém vai remover aquela pedra para vocês. Não. Elas estavam certas, absolutamente certas, que elas iam lá e ninguém ia remover isso delas, mudar isso dela. Em nossa jornada cristã, algumas vezes também precisamos do auxílio de pessoas que possa nos ajudar a cumprir a nossa tarefa. Se há pedras no meio do caminho, o próprio Deus se incumbe de providenciar alguém para nos ajudar. Não nos cabe questionar se é uma pessoa, se era um anjo, ou se era um ser humano. Nada. Não nos cabe discutir, se a irmã daquela pessoa, se mandar aquela outra, não. Eu quero aquela. Não, não nos cabe fazer isso. O Senhor, nosso Deus, Ele vai providenciar a nossa ajuda. E também não nos cabe questionar qual vai ser o método empregado para resolver aquilo. Não nos cabe especular sobre o peso da pedra, o tamanho da pedra. Não nos cabe nada, apenas seguir. Cabe-nos somente seguir a lição daquelas mulheres. Precisamos remover a pedra da hesitação, da falta de fé e ir ao encontro de Jesus. E os irmãos conhecem a história, né? Elas chegaram ao sepulcro, deram conta de que a pedra que estava no meio do caminho delas já havia sido removida. E elas tiveram a honra de serem as primeiras testemunhas do acontecimento mais importante da história da humanidade, que era a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor nosso Deus, Ele muitas vezes, Ele mandou que o anjo, né, viesse ali e removesse aquela pedra. Lá em Marcos 16, do versículo 4 ao 6, ele diz o seguinte: Jesus ressuscitou, não está mais aqui, disse o moço vestido de uma roupa branca. O anjo estava em cima da pedra, sentado em cima da pedra. E olha lá, o fato é que algumas pessoas, né, poderia deter a ressurreição de Jesus, falar, não, como que o Senhor Jesus... Ele poderia tirar a pedra ali, né? Mas, se isso acontecesse, o que aconteceria? Muitas pessoas não iam acreditar que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Mas o anjo estava ali, ele removeu a pedra e estava ali para confirmar para elas e para todos, né, que o Senhor Jesus já havia ressuscitado. Mas ele fala, mas se é assim, por que foi necessário o deslocamento da pedra? Para que nós crescemos, né, que o Senhor Jesus, que Ele ressuscitou. Então, o anjo estava ali para explicar isso, para falar isso para elas, né? Verde o lugar vazio onde o tinham posto, lá em Marcos
16, verso 6. Portanto, a solução para a pedra no meio do caminho é a fé. Nós temos que ter fé. Vamos trabalhar a nossa pedra, tirar ela do lugar, mover ela com fé, sabendo que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Teve alguns homens, né, da Bíblia que também tiveram problemas com as pedras no caminho. E para essas pedras, eles arrumaram soluções. Então, vamos lá. Para Davi, a pedra foi a arma que derrubou o gigante. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 49. Para Moisés, a pedra foi o papel para Deus escrever os mandamentos. Êxodo, capítulo 38, verso 18. Para Jacó, a pedra foi o travesseiro. E para você, qual é a sua pedra? Para nós, né? Para mim, a minha pedra. Eu também tenho uma pedra no meio do caminho. Mas lá no Salmo 91, verso 11 e 12, ele fala o seguinte, o salmista: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Irmãos, pense na sua pedra, não se desvie dela, mas tire ela do caminho, levante ela e tire ela do caminho. Que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele vai fazer a obra. Só que o Senhor Jesus e o nosso Deus só pode fazer a obra se você remover a pedra do caminho. Fiquem com Deus, eu agradeço em nome do Senhor Jesus.